Bom, Charles Feidian 3, né? Feidian 3 Challenge, né? Da Li-Ning, tá? Marca chinesa aí, que já inclusive já esteve em Majors, tá? Aí pegando pódio, tá? Tênis com placa de fibra de carbono, extremamente respirável. Na minha numeração 9, tá? 211 gramas, tá? 7 milímetros de drop. Essa é a criança do nosso review de hoje. Pega o detalhe dele. Ilhoses, cabedal, acolchoamento do clipe de contraforte. Então esse é o review de hoje. Mais um detalhe para vocês agora. Esse é Feidian, tá? Charge 3 da Li-Ning, tá? Bone Fiber, que é a tecnologia utilizada nesse tênis, tá bom? Vocês podem ver aqui pela luminosidade, também pelo cadastro que vocês conseguem ver até lá dentro, tá? E pela característica do cabedal, que ele é extremamente respirável. Sem mentira nenhuma, é um dos melhores cabedais que eu já utilizei, tá? Em questão de respirabilidade e de conforto. Não causou atrito, é muito respirável, apesar de ser uma trama sintética, tá? Ele é extremamente respirável. Bom, vamos lá. 7 milímetros de drop, o tamanho 9 que eu estou utilizando, ele está pesando 211 gramas. No 10,5 que nós já mandamos em um dos boxes, ele está pesando 234 gramas, tá? 10,5, tá? Aqui mostrar para vocês a entressola dele, toda em borracha injetada nos principais áreas de contato, no médio pé, aqui, né? Na parte de cima, né? Na parte do meio do calcanhar, vocês podem ver que tem a placa de fibra de carbono já ali, né? Não tem borracha injetada no meio, tem um pequeno vácuo ali, um buraco ali no meio ali, não causou na entrada de nenhuma pedra aqui, pelo contrário, tá? É uma plataforma média larga, se você olhar com outros modelos, tá? Não é uma plataforma estreita, nem no calcanhar e nem na entressola. Então eu vou dizer para vocês já em questão de característica dele, é uma característica de uma forma média, tá? Não é uma média estreita e também não é uma média larga. É uma média que parece muito com o Razor da Skechers, tá bom? Lembra muito a forma do Razor da Skechers, tá? Aqui eu mostrar para vocês aqui a característica aqui do cabedal, tá? E também aqui da parte do clipe de contraforte, né? Acolchoamento bem fininho, tá? Tem aqui um acolchoamento nele, mas é fino, tá bom? Não tem muita duplicidade de espuma, tá? E nem de tecido na lingueta. A lingueta é livre nas laterais, nas duas laterais. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 passadores e o furo extra, tá? Tem um passador no meio da lingueta que ajuda ela a centrar, tá bom? Tem os furinhos também na lingueta e o material aqui do meio para frente é o mesmo material aqui do restante do cabedal, ou seja, muito respirável. É um tênis que me surpreendeu muito e eu vou falar para vocês o porquê. Uma entressola, tá? A entressola da Bone Fiber deles, né, vem com uma camada inteiriça, tá? De placa de fibra de carbono de fora a fora. Então começa aqui e vai até o final dela. Você tem um balse ali da forma, tá? Bem acentuado. Eu acho que o balse dele se assemelha muito ao Endorphin Pro 2 e 3, tá bom? Tá no meio termo o balse ali, tá? Dele. E vou falar para vocês também uma outra coisa, né? A própria entressola, que é um PIBA, né? Que compõe aqui, né, o composto da entressola dele.
é um PIBA que ele é um pouco mais responsivo e mais seco do que o Endorphin Pro 2, tá bom? E é um pouco mais seco e responsivo que o Endorphin Pro 2, mas ele é menos responsivo que o Endorphin Pro 3, tá? Ele tá entre o Endorphin Pro 2 e o Endorphin Pro 3. Para quem usa Puma também, o modelo da Puma de placa de fibra de carbono, eu acho ele bem parecido, com um pouquinho mais de responsividade que o Puma, tá? Se você for comparar com os brasileiros da fila e da Olímpicos, ele está um pouquinho acima em questão de responsividade. O que eu gostei, Marco? O que é bom nele de diferente do Endorphin Pro, né? É muito respirável. Esse cabedal aqui é muito magnífico. Fora que eu achei lindo esse tênis, tá? Vou falar para vocês o que eu gostei dele. Eu gostei da parte aqui do clipe de contraforte dele, tá? Não causa irritação, é bem fininho aqui, tá bom? E principal, a estabilidade. No Endorphin Pro 2 e o 3, eu me senti muito incomodado com o calcanhar. O meu calcanhar, eu tenho uma pisada supinada e ele supina um pouco mais do que o normal, quando eu utilizo o Endorphin Pro 2 e o Endorphin Pro 3, né? Nesse caso aqui, não, tá? Nesse caso aqui, pelo contrário, ele segurou bem meu calcanhar, ele conseguiu manter bem, tá, minha pisada. Foi uma pisada bem responsiva com a parte do médio pé, tá bom? Ele não é muito duro, tá? É muito firme e também nem muito molão, tá bom? Então ele na medida certa, por isso que eu gostei desse tênis. Eu correria com ele 10 km e um 21K tranquilamente. Acho que eu nem sentiria o 21K com ele. Vou falar pura verdade, com ou sem meia. Durabilidade, tá? Eu vou fazer um outro review após 100 km. Eu fiz um treino já de 42 e fiz um treino também, treinos de tiro de 7 e treinos também de longos de 16 km. Foram os 3 treinos que eu fiz com o meu. Tá com a boa durabilidade e vou falar para vocês que eu tô gostando muito pra caramba desse tênis aqui, tá? Ele com certeza é um tênis que eu vou fazer minhas meias maratonas, tá bom? Com ele, tá? Tem esse material fusionado que ajuda o cabedal a manter mais centrado, não amassar, não amarrotar, tá? Essa parte aqui não é material fusionado, tá? É só um detalhe realmente, tá bom? O material fusionado fica neste detalhe aqui que não ajuda também a amarrotar, tá? A parte do acabamento, corri sem meia com ele, corri na chuva, né? Chuva de Joinville, tá? E tem aguentado tranquilamente, né? Senti falta só de um pouquinho de drenagem na parte externa aqui, que eu acostumei, né, a correr com outros tênis, tá bom? Principalmente o X-Step, que tem uma drenagem aqui pela parte onde tem a placa de carbono, né? Tem um buraco aqui, então o 160 tem essa drenagem, esse daqui não tem, porém ele escoa muito aqui pelo cabedal, então mantém realmente, não mantém encharcado. Eu gostei muito disso daqui, por conta de ser só tripinha e fininho. Esse daqui também aqui na chuva também, aqui no sul e no inverno também tenho boas percepções dele. Em questão de meia, tá? Eu não tenho usado meia extremamente fina com ele por enquanto, né? Mas eu vou começar a utilizar meia de poliamida bem fininha agora na próxima semana para ver como ele se comporta, tá? As meias mais grossas de poliamida, apesar de não encharcar muito por conta que sempre está drenando água aqui nesse material, também não causou irritação, tá? Apesar de ser um material sintético. Então, assim, tá dentro de um peso muito bom, tá? Tem um balse, o formato balse dele muito bom também, tá bom? O formato balse dele é abaulado, tá? Um pouquinho que nem o Fila, tá bom? Race Carbon, tá? Lembra um pouquinho o Race Carbon, principalmente essa parte do médio pé para frente, mas a pegada é muito entre o Endorphin Pro 2 e o Endorphin Pro 3, tá bom? É uma pegada que lembra, né, os primeiros rocas ali que surgiram, tá bom? Principalmente placas de fibra de carbono, tá? Mas com um pouquinho mais de responsividade. Eu gostei muito desse tênis aqui.
Tá bom? Esse é um pouquinho do review das primeiras impressões desse tênis.